Lucas capítulo 10, versículo 29. Está no telão aí, quem não achou. Diz assim: O homem, porém, querendo justificar suas próprias ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhes tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o lado da estrada, para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. E o especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Estende a sua mão para cá, me abençoa. Amém. Obrigado. Irmãos, essa noite, quantos conhecem a parábola do bom samaritano? Acho que todo mundo. Eu não quero ficar preso na teologia hoje. Na verdade, eu queria impartir um coração. O Senhor tem falado comigo já desde anteontem. Porque eu tenho perguntado para o Senhor o que nós, como igreja, temos feito. O que é ser uma igreja de verdade. Porque eu acredito que ser igreja, irmãos, não é apenas a gente estar reunido num salão como esse, prestando um culto a Deus. Isso é maravilhoso, a gente poder ter a liberdade de estar reunido como família, prestando um culto de adoração a Deus e cantando louvores e lendo das Escrituras e partilhando, enfim. Mas eu creio que o Senhor nos chamou para muito mais do que isso. O Senhor, quando Ele foi dar a ordem final para os seus apóstolos, antes de ser assunto ao céu, depois de haver sido ressuscitado, Ele é bem claro. Ele não falou assim, ide abrir igreja. Ele não falou assim, ide fazer um monte de culto. Ele falou, ide fazer discípulos. Vocês serão minhas testemunhas. Testemunha fala do que viu e do que ouviu. Não estou falando que é errado a gente se reunir como igreja, a gente precisa disso. Hebreus vai falar disso. Não deixem de congregar, como alguns fazem. Pelo contrário, fortifiquem-se uns aos outros, vendo que os dias são maus. Mas eu vejo, irmão, Paulo vai falar lá aos Efésios, que nós somos parte uns dos outros. Ele vai falar em Coríntios capítulo 12, ele vai falar que nós somos membros do mesmo corpo que Cristo.
E ele até vai explicar, olha, nem todo mundo pode ser pé. Porque eu creio que lá em Corinto, você entende que Deus concede dons e talentos para as pessoas? É Deus quem concede, irmão. Tem coisas que Ele dá para todo mundo e tem coisas que Ele dá para alguns. Para alguns Ele dá dom de curar, para outros Ele dá dom de exercer misericórdia, outros dom de contribuir, dom de serviço. Dom tem um monte, talento tem um monte, ministério tem 5. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A igreja se move nos 5 ministérios, mas ela tem um monte de dons e talentos. E o Senhor derrama isso sobre a igreja para a gente edificar o corpo. Ele dá um exemplo de uma engrenagem, onde cada um faz a sua parte, essa engrenagem vira. Ele dá o exemplo do corpo humano, onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Pastor, por que você está falando isso? E por que você está falando da parábola do bom samaritano? Porque aqui, na parábola do bom samaritano, passou um sacerdote. Viu aquele homem caído, arrebentado no chão. Ele atravessa para o outro lado da rua, do tipo assim, ó, não é comigo, porque eu estou indo para a igreja. De repente ele estava indo pregar. E não podia atrasar a pregação dele. Ele não tinha como estender a mão. O levita, que é outro que fala de quem serve na casa de Deus, também passou, olhou a situação e seguiu. E quem ajudou aquele homem foi um samaritano, uma pessoa comum, que na verdade os samaritanos e os judeus, você conhece o contexto histórico, eles tinham um problema entre eles se odiavam, mas aquele homem viu a necessidade do outro, e parou para atender, parou a sua vida, parou a sua agenda, parou o que ele estava fazendo. E deu atenção para aquele homem caído. Pôs óleo nas feridas, enfaixou, colocou no seu jumento, se fosse hoje era o seu carro. Levou para a hospedaria ou para um hospital. Pagou para o cara do hospital e falou assim, olha, eu vou ter que ir embora, porque minha vida vai ter que continuar, e eu fiz o que eu podia para ele, mas eu volto. Depois, e se ficar mais caro, eu acerto. Então, Jesus está falando, Ele está indicando, porque tudo começa com uma pergunta. Jesus está falando sobre os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Aí o cara faz uma pergunta capciosa para Jesus, quem é meu próximo? E Jesus responde com essa parábola, contando a parábola. E no final ele pergunta para o cara, quem que é o próximo daquele que foi atacado pelos bandidos? Ele falou, o samaritano, aquele que teve misericórdia. Ele falou assim, então vai e faz o mesmo. Sinal que não estava fazendo. E hoje a gente tem um evangelho muito bacana, difundido. Hoje você liga a rádio, tem gente falando de Deus. Você entra na internet, tem gente falando de Deus. Você tropeça, você cai dentro de uma igreja. Tem gente falando de Deus. Mas o quanto disso verdadeiramente está criando raiz em nós para que a gente tenha uma atitude prática. Porque, irmãos, eu posso ficar pregando aqui a noite inteira texto bíblico. Você quer uma palavra de vitória? A Bíblia tem. Você quer uma palavra de perseverança? A Bíblia tem. Você quer uma palavra para o seu casamento? A Bíblia tem. Você quer uma palavra de prosperidade? A Bíblia tem. Você quer uma palavra de consolo? A Bíblia tem. Você quer uma palavra de enfrentamento do luto? A Bíblia tem. A Bíblia tem tudo. Só que Jesus não falou assim, ó, vai e abram igrejas e façam cultos. Ele falou, façam discípulos. Como eu fiz de vocês discípulos. Eu estou entregando a minha vida aqui por vocês. Agora pega tudo isso e faz uns aos outros. A palavra uns aos outros no Novo Testamento tem mais de 50 citações. Uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Amem uns aos outros. Suportem uns aos outros. Ajudem uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. O Senhor está falando de uma unidade, mas Ele está falando de algo prático. Ele não está falando de algo que a gente vem na igreja, ouve, acha bonito, ergue a mão, dá um glória, um aleluia. Monta no carro, vai embora e a vida
continua a mesma, não muda nada, a gente não muda nada, a gente não para a nossa agenda. E aqui, o Senhor deu uma cutucada neles, porque Ele falou assim, olha, um sacerdote passou e não fez nada. Um levita passou e não fez nada. Ele estava falando assim, eu estou falando da minha casa. E o pior, irmãos, que a gente entra numa espiritualidade, a gente cria um Deus na nossa cabeça, a gente cria um Cristo e serve a Ele do jeito que a gente quer. Só que o que de prático a gente está fazendo? O que de prático eu estou fazendo no meu dia a dia que pode tocar alguém? O Senhor falou muito comigo. Eu ia até tocar essa canção agora, mas eu vi o avançado da hora, eu falei, sabe aquela música que diz, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor. Aí eu fiquei pensando, o que é ser mão de Jesus? O que é ser pés de Jesus? O que é olhar para as pessoas com graça e amor? Porque, irmão, se a gente vive um evangelho, tipo um clube, que eu vou de quinta e domingo, tem igreja que é de quarta e eu vou lá e eu frequento, e eu gosto, e eu canto, e eu louvo, eu até dou oferta, mas se isso não transforma a minha vida, não é evangelho. Você é um simpatizante do evangelho. E eu fico pensando, o que de fato nós estamos fazendo para tocar o próximo? Vocês estão vendo tudo que está acontecendo aí, né? Com o Irã, Estados Unidos. Minha esposa começou a pesquisar uns negócios aí, só começou a aparecer coisa do Irã para nós, algoritmo, na rede social. Aí você vai ler, as crianças casam com 6 anos de idade. Aí você vai ver, as crianças são escravas sexuais. E aí isso começa a mexer com a gente de uma forma que você fala, cara, o que eu estou fazendo? Estava conversando com a minha esposa, falei, cara, $2.000 eles vendem uma criança. Não era para a gente pegar todas as igrejas de Campinas e a gente ajuntar e falar assim, viu, você dá 100, outro que pode dar 1.000, outro dá 50, outro dá 25, outro dá 10, outro dá 50 centavos. E a gente ajunta uma grana violenta e compra umas crianças, só para tirar de lá. Compra. Quanto que conseguiu juntar? Compra a liberdade delas. Ana Paula Valadão, muitos anos atrás, eu lembro que num especial do Diante do Trono, ela falou que todo o cachê daquela turnê que ela estava fazendo, era para comprar a criança. Aí, cara, a gente fica dentro da igreja, desculpa o desabafo, lutando para pagar água, luz, internet, aluguel. E a gente não toca ninguém, cara. E a gente vive como se fosse o suprassumo, a última Coca-Cola do deserto. E o Senhor começou a ministrar no meu coração assim, o que você está fazendo de prático? Irmão, e de verdade, no momento eu não tenho $2.000 para comprar uma criança, queria ter. Mas, cara, quantas coisas eu posso fazer no meu dia para melhorar a vida de alguém? Às vezes é dar uma carona, às vezes é dar um abraço, às vezes é mandar um rios que você achou bonito, que você fala, poxa, lembrei dessa pessoa, vou mandar para ela. Mandar um louvor. Cara, escuta esse louvor, estava pensando em você. Mandar uma palavra. Cara, imagina se Paulo, que evangelizou a Ásia inteira, se ele tivesse os recursos que a gente tem, WhatsApp, Facebook, Instagram. Às vezes a gente fica rolando feed, postando em direta no Instagram,
como disse o Vitor outro dia, o ministério da indireta no Instagram. Aí eu estou chateado com o negócio, eu vou lá e ponho no Instagram. Mas o que isso vai edificar alguém? O que nós estamos fazendo com a igreja para tocar alguém? Por isso que aqui eu gosto de, no momento, no final, que eu falo, gente, sai do seu lugar, ora um pelos outros, porque se você não puder orar pelo seu irmão, como que nós estamos sendo igreja? Como que a gente vai tocar alguém na prática? Hoje eu vi uma expressão, eu já tinha ouvido desigrejados, que é o pessoal que se frustrou com as igrejas e está fora da igreja. Não, eu gosto de Jesus, mas eu não quero me relacionar com o corpo. Eu quero que corte a cabeça, eu quero ficar com a cabeça de Jesus e o corpo que morra. Nunca vi isso. Um corpo não vive sem a cabeça. Tem os desigrejados. Agora tem os multi-igrejados. Ouvi isso hoje. Quem sabe o que é? Duvido que você sabe. É novo. Multi-igrejado é aquele que está em trocentas igrejas. Cada dia ele vai numa. Mas não tem raiz em nenhuma e não toca ninguém. E a vida dele não é transformada por nada. Então você tem aquele que não quer estar envolvido com o corpo, não quer ter compromisso com o corpo, ou aquele que está em todos os corpos. Entende? E o que a gente está fazendo de prático? O que a gente está fazendo para tocar a vida do próximo? Essa semana que passou eu tenho sido muito abençoado. Deus preparou um irmão, os irmãos aqui da igreja sabem, está me ajudando a pintar a minha casa. Nas férias dele. Está indo lá ajudando eu a pintar a minha casa. Falei, cara, vai para sua casa, mano. Descansa, fica de boa. Aí essa semana que passou, outros irmãos também quiseram me abençoar de outra forma. E eu fiquei constrangido com isso. Porque eu e a minha esposa, a gente já foi muito de abençoar. E hoje, como a gente está passando uma situação um pouco mais apertada, a gente quase não abençoa tanto. Daí eu falei, cara, mas isso, sabe? Maurício esses dias precisou de uma parafusadeira, né, irmão? Não é muita coisa, né? Mas deu certo. Entende? Da gente tocar a vida do outro diretamente. Fazer alguma coisa que possa tocar a vida. Cara, eu não estou falando de você dar dinheiro, de você dar oferta. Não, se você quiser, dá também. Mas eu estou falando assim, de você conhecer o problema do seu irmão. Cara, estou precisando de uma porta de emprego. Cara, nós vamos orar até você conseguir. E aí alguém vem e fala de um emprego para você. Aí você lá já lembra do irmão, falou, eu sei quem é. Tem uma pessoa boa, top. Entende? Pequenas coisas que vão tocar o próximo de maneira real, que não vai ficar só aqui nesse livro. Eu creio que Jesus estava falando para eles, porque a igreja daquela época era muito boa de aparecer, era muito boa de fazer oração nas praças, de usar túnicas compridas. Quando eles jejuavam, eles bagunçavam o cabelo, ficavam tristes, não usavam perfume para mostrar que estava jejuando. Mas o que de prático será que a igreja está fazendo? Eu estava conversando com o Luan esses tempos atrás. A menor visão de Deus para uma igreja é uma cidade. Vou te dar um exemplo. Quando Deus olha para Campinas, Ele não olha para Ramo da Vida, para Lagoinha, para Assembleia de Deus, para Universal, para Nazareno. Ele não olha. A menor visão de Deus é uma cidade. Então ele olha, ele vê a cidade de Campinas. Se Paulo fosse escrever uma carta para nós hoje, ele ia falar assim, aos crentes de Campinas. Você vê? Aos crentes de Tessalônica, de Éfeso, é tudo cidade. Então a menor visão de Deus para um povo é uma cidade. O que nós como igreja deveríamos fazer? Tocar a cidade. Nós temos a maior zona de prostituição aberta da América Latina. Num bairro aqui de Campinas, você sabe do que eu estou falando. Está há anos aí. Se fôssemos uma igreja verdadeira, irmão, e detalhe, eu estou me colocando no bolo, viu? Pensa que eu estou falando isso e estou tirando, eu não estou fazendo nada ainda. Entende como a gente precisa mudar a mente? Por isso que lá em Romanos 12 fala assim, olha, vocês precisam mudar a mente.
para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que a gente possa tocar as pessoas. A gente devia ver as coisas da cidade e falar assim, cara, que Campinas está precisando? O que eu posso contribuir? O que a minha igreja pode contribuir? O que o meu grupo, de alguma forma, pode contribuir? Porque senão nós vamos ser como esse homem que perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Sabe quem que é o seu próximo? Aquele que está no seu caminho. É aquele que está por onde você está passando, aonde você está passando. Esse samaritano, ele estava passando no mesmo caminho que o cara estava caído. De repente, naquele dia, ele tinha programado muitas coisas. Ele ia trabalhar, passar no mercado, sei lá. E ele viu aquele homem caído e ele teve uma atitude de compaixão. E eu não estou falando de grandes ações. Eu falei disso do Irã, porque é uma coisa que tem nos tocado esses dias. Mas às vezes você sair do seu lugar, no final do culto, e orar com uma pessoa, falar assim, você tem algum pedido específico? Eu queria orar por você. Eu vi aqui no momento do louvor, algumas pessoas oraram, e a gente tem que gerar essa cultura de cuidar uns dos outros. Porque a Bíblia diz que nós somos parte uns dos outros. E se um sofre, todo mundo sofre. Se um é honrado, todo mundo se alegra. Eu preguei há uns tempos atrás sobre aqueles 4 rapazes que carregaram aquele paralítico de Cafarnaum, lá de Marcos capítulo 2. 4 homens viram a necessidade daquele moço, era amigo deles. O cara era paraplégico. E eles ficaram sabendo que Jesus estava na cidade. Eles pegaram uma maca, colocaram um amigo e foram atrás de Jesus. Chegaram lá, tinha uma multidão na casa onde Jesus estava, eles não podiam passar. Esses caras deram um jeito de subir no telhado. Destelharam o telhado. E içaram aquele homem, desceram aquele homem com uma corda na frente de Jesus. Quando ele desce na frente de Jesus, a Bíblia diz, Jesus, vendo-lhes a fé, disse, perdoados estão os teus pecados. Pega a tua maca e vai embora para sua casa. E aquele moço ficou curado. Por quê? Porque 4 homens se importaram com aquele que estava paralítico. Tipo assim, eu preciso fazer alguma coisa. Jesus está aqui, eu tenho que levar ele até Jesus. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa levar as pessoas até Jesus. Se Jesus está na igreja, vamos levar ele na igreja. Se ele estiver ali na esquina, vamos levar ali. Quantos estão entendendo? Mas a gente precisa fazer algo prático. Porque senão a gente vai ficar, entra culto, sai culto, conferência, sai conferência, acampamento, sai acampamento, ano e sai ano. E a gente continua numa bolha religiosa, sem tocar as pessoas. E de repente, cara, a gente tem que começar com os da própria casa. O marido ajudar a esposa ajudar o marido. Depois na igreja, quem está próximo de você. Porque a gente entra, assiste o culto termina, a gente fala tchau, a paz do Senhor, vai embora. Até esse modelo da gente sentar eu acho meio estranho, sabia? Que a gente fica vendo a nuca da pessoa da frente, a gente tinha que sentar meio em U, assim. Para que a gente possa fazer para a gente ser uma igreja de verdade. Eu não estou falando que tudo está errado, irmão, não estou redescobrindo a roda. Eu estou falando de algo que o Senhor ministrou no meu coração. Faz 2 dias que Ele está queimando no meu coração, tipo assim, o que vocês estão fazendo de prático? Como que a gente pode tocar alguém? Eu vi esses tempos atrás uma igreja em não sei que lugar, a escola estava destruída. Aí os irmãos da igreja pegou a igreja inteira e foi pintar a escola. Que é uma função do governo. Mas já que o governo não fazia nada, os caras foram e pintou a escola. Deixou a escola tudo bonitinha. Tipo, da gente ter umas ações dessa. Para com o nosso irmão, perguntar, cara, o que você está passando? O que eu posso te ajudar? Para que a gente seja essa igreja. Para que a gente não fique perguntando para Jesus, Jesus, quem que é meu próximo?
Jesus, quem que é meu próximo? Para que a gente possa ser efetivo, como aqueles rapazes da maca. O que aqueles caras fizeram demais? Pegou 2 de um lado, 2 do outro, colocou o paralítico na maca, levou até Jesus. Quem fez foi Jesus. Às vezes a única coisa que você precisa fazer é levar alguém até Jesus. Você não vai precisar muita coisa. Você fala, vou te levar até Jesus, monta aí. Acabou, você já fez. Ah, pastor, mas se não der certo, mas você fez algo. Aí se eu orar e a pessoa não for curada, mas você orou. Não é você que cura ele, se ele quiser curar, ele cura. Se ele não quiser, paciência nossa. Mas a gente fez alguma coisa. A gente saiu da bolha do sistema e tocou alguém. Porque senão nós vamos ficar aqui, cheio de pregação, cheio de palavras, cheio de louvor, e tudo isso é maravilhoso. É bom demais. Mas eu acho que o culto é para a gente se abastecer dessas verdades e sair lá fora e tocar alguém. Tocar um vizinho. Às vezes a pessoa não dá um bom dia para o vizinho. Quero fazer missão na África. Pô, mas você não dá bom dia para o vizinho. Você quer ir para a África fazer o quê? Dá bom dia para o seu vizinho. Se ele estiver lá pegando folha, faz que nem a gente faz de vez em quando. Tem uma árvore lá na frente de casa lá que cai muita folha. Aí junta os vizinhos e começa. Um pega sanito, o outro pega sanito, o pai começa a pôr folha. A gente está parecendo aqueles velhinhos, sabe? Que acorda cedo para tirar folha. É legal. Já é alguma coisa, aí você puxa uma conversa. De repente o dia da pessoa não está bem, você dá um bom dia, dá um sorriso, você tem um sorriso bonito. Já alegra o dia daquela pessoa. Se der oportunidade, você ora e fala assim, posso orar por você? Faz umas loucuras, irmão, mas vamos tocar alguém. Vamos ser igreja. Porque senão a gente vai ficar vindo aqui quinta e domingo, e a nossa vida não é transformada e a gente não toca a vida de ninguém. Aí a gente fica, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, o mundo está acabando, volta logo, salva nós. E ele fala, eu quero usar você para salvar mais gente ainda. Para que o banquete aqui esteja lotado de gente. E o dom que você tem, às vezes eu não tenho. Os lugares de acesso que você tem, eu não tenho. Então, juntos, a gente consegue fazer algo. E às vezes é aquilo que eu disse, não é muita coisa. Nesse caso, o samaritano fez muita coisa. Mas às vezes o que Deus quer de nós não é muita coisa. Eu queria que nós orássemos sobre isso. Para que a gente não fique, assim como a Paty disse aqui na oferta, sabe? Que a gente comece a compreender que é o reino de Deus, fazer as coisas para Deus com alegria. Porque eu creio que Deus não quer que a gente faça as coisas por obrigação. Ele quer que a gente entenda o amor que Ele teve por mim e por você. E esse mesmo amor Ele tem por outras pessoas, inclusive aquelas que você não gosta. Aquela pessoa que você não gosta, Deus gosta dela. Porque é filha dele, filho dele. E o que a gente tem que fazer? Amar. Que a gente possa sair desse lugar de uma igreja engessada e ser uma igreja que toca as pessoas de verdade, com coisas simples, com coisas pequenas. Uma conversa, uma oração, uma carona. Aí depois Deus vai enchendo o nosso coração, vai nos dando condição e recurso. E quem sabe um dia, Deus não converte o coração de todos nós uns aos outros. E a gente faça algo que vai tocar a cidade, que vai tocar o estado e que vai tocar a nação. De repente um projeto conjunto. Já pensou se todas as igrejas evangélicas de Campinas se unissem para um projeto? Não precisa, porque cada uma tem o seu projeto. Né? E Deus dá a visão e está tudo bem, não tem problema. Deus já fez isso, Ele já sabia o que Ele estava fazendo. Mas já pensou se a gente se unir para um, pelo menos todos, e falar, ó, nós vamos fazer isso pela cidade. Já pensou que louco que vai ser o resultado? Vamos ficar em pé, vamos orar por isso nessa noite?
Vamos fazer algo prático para a gente treinar? Algo prático? Escolhe um parceiro aí, você vai orar com ele agora. Você vai falar assim, ó, eu quero que você fale para mim. Não precisa abrir, irmão, você não vai abrir o diário da pessoa. Mas ela só queria que você orasse por essa questão. Essa questão é que está pegando para mim. E você vai orar com ela de maneira prática. E eu creio que Deus vai usar a sua vida. E em nome de Jesus a gente vai ter testemunho dessa noite. Sabe um texto que sempre me vem à cabeça, embora esse não seja a motivação? A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Sabe o que isso quer dizer? Quando a gente se preocupa com a dor do outro, aí a gente tira os olhos de nós. Então eu paro de ser egoísta e mesmo na minha dor eu me preocupo com a dor do outro. Aí Deus vem e cuida da minha, porque eu estou cuidando de alguém para Ele. Deus não deixou esse versículo solto na Bíblia à toa. Então une com uma pessoa aí. Você vai perguntar para ela assim, ó, que área que você quer que eu ore? Tem alguma coisa específica? Algo que eu possa fazer por você nessa noite? Eu quero ser boca de Deus. Eu quero ser a boca de Deus. E não se espante se na hora que você começar a orar, você começar a falar coisas a respeito da vida dessa pessoa, que Deus vai te revelar enquanto você estiver orando. E se o Senhor colocar alguma palavra de fé, alguma palavra de conhecimento, algo que vai abençoar a vida dessa pessoa, libera sobre ela. E fala assim, ó, você não está só. Nós estamos juntos. A partir de hoje que eu sei desse problema, eu vou orar por você. Eu vou me importar. Como aquele cara se importou, aquele samaritano, tudo bem. Alguns vão falar assim, pastor, mas é uma história. Jesus deu um exemplo. Mas quantas histórias verdadeiras você não conhece? Quantas coisas a gente não tem oportunidade? Quantas vezes Deus já falou assim para você, manda uma mensagem para fulano, e você esqueceu. Ora por fulano, você não orou. Às vezes, a boa ação que você tem que fazer é liberar perdão para quem te ofendeu. Às vezes é isso que Deus quer. Fala assim, ó, libera perdão aí, é isso que eu quero que você faça. Nós precisamos ser uma igreja prática, não podemos mais ficar com tanta teoria. Jesus era prático, irmão. Por isso que quando ele ia falar com um camponês, ele falava a linguagem dos caras. Ele ia falar com um pescador, ele falava a linguagem dos caras, porque ele queria praticidade na mensagem. Jesus não queria pregação bonita, Jesus queria transformação de vida. E a gente só consegue transformar a nossa vida e do outro quando a gente se importa. De verdade. Eu acho que é por isso que os paralíticos não levantam mais da cadeira de roda nas igrejas. Porque a gente não ama o suficiente e não se importa o suficiente para ter fé, para amar aquela pessoa de um tanto que fala assim, Deus, eu preciso que essa pessoa levante. E às vezes a sua paralisia, ela não é física, mas ela é emocional e espiritual. E às vezes a gente sabe do que está acontecendo, a gente não tira um tempo para orar. Por isso que eu quero que nessa noite a gente seja prático. Uma igreja prática. Quem sabe praticando aqui, a gente não vai começar a praticar lá fora. Porque é isso que Jesus quer. Discípulos. Ele não falou ir de montar a igreja, ir de fazer discípulos. E para ser discípulo tem que fazer o que ele fazia. E levar as pessoas a conhecê-lo e a fazer o que ele fazia. Se não, cara, as nossas reuniões estão mortas. Mesmo que a presença dele esteja aqui, se ela não... Um evangelho que não te transforma não é evangelho. E se a gente ficar só com a parte conveniente da Bíblia, quando fala que é vitória, bênção, prosperidade, milagre, cura, eu tomo posse. Na hora de fazer a minha parte, de assumir as minhas responsabilidades. Aquele homem, ele teve compaixão. Ele não se isentou da responsabilidade. Ele falou, preciso fazer alguma coisa.
É um semelhante meu que está caído aqui. Eu acredito que aquele homem se colocou no lugar do cara. Tipo, cara, e se fosse eu gostaria que alguém cuidasse de mim. E ele moveu, ele investiu tempo, ele investiu recurso para salvar uma pessoa. E o que a igreja é se não for investir tempo, recurso e outras coisas para salvar pessoas? Às vezes a gente não tem coragem de falar de Jesus para um parente. O cara está indo para o inferno, você sabe que está levando uma vida desgraçada. Ai, mas eu não vou falar porque política, religião e futebol não se discute. Então deixa o seu parente ir para o inferno, você vai sentir falta dele lá. Entende? Ou a gente começa a fazer alguma coisa prática, ou tudo isso aqui, irmão, é um teatro. Você sabe que uma das palavras que Jesus usava para falar dos líderes religiosos da época, no original, era a hipocrisia, que é a mesma coisa que representar, teatro. É como se ele estivesse falando assim, ó, vocês representam bem. Por isso que ele falava para o povo, ó, faz o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Porque eles falavam, mas não tinham uma conduta. E quantas vezes nós como igreja, a gente fala, mas a gente não tem uma conduta. A nossa conduta é diferente daquela que Jesus teria. Que nós possamos ser uma igreja prática, que ama as pessoas. E assim a gente vai tocar as pessoas, e tocando as pessoas, a gente vai ser transformado, porque o próprio Cristo vai cuidar de nós. Então junta com a pessoa que está aí, do seu lado, e ora com ela agora. Esquece que você está na igreja. Pensa que você está no quarto, só você e essa pessoa. Se você quiser orar alto, gritar, chorar, pular, cair, não tem problema, você está na casa do seu pai. Ora por ela agora, mas ora com verdade, ora com vontade, profetiza, seja a boca de Deus. Me amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Me amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. Olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. E olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra.
olhar com seus olhos de graça e amor, e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor. Eu nasci do monte, eu subirei pra beber na fonte. Se o rio nasce no monte, eu subirei pra beber na fonte. O rio nasce no monte, eu subirei pra beber na fonte. Se o rio nasce no monte, eu subirei pra beber na fonte. Onde tu estás, eu quero estar. Onde tu estás, eu quero estar. Onde tu estás, é o meu lugar. Eu irei por onde quiser, por onde quiser, eu irei, por onde quiser, por onde quiser, se pra ver tua face é preciso subir. Mais alto eu irei, se pra ver tua face é preciso subir. Mais alto eu irei, eu irei, eu irei, por onde quiser, por onde quiser, eu irei, eu irei, por onde quiser, por onde quiser, se pra ver tua face é preciso subir. Mais alto eu irei, se pra ver tua face é preciso subir. Mais alto eu irei, eu irei, por onde quiser, por onde quiser, eu irei,
Aleluia. Glória a Deus. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Né, Cobra Kai? Você vai ver. Você vai ver o poder de uma oração. A Bíblia diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Irmão, a gente precisa orar mais uns pelos outros. Orar. E aí nós vamos experimentar o resultado dessas orações. Deus foi capaz de parar o planeta por causa da oração de um homem. Deus foi capaz de voltar a sombra, retroceder a sombra para mostrar o amor para um homem. O que Deus não é capaz de fazer. Glória a Deus. Olha que delícia, ó. Não dá nem vontade de terminar.